entalpia de combustíveis fósseis. Bom, o que seria combustíveis fósseis? São matéria-prima para a produção de energia e são recursos naturais não renováveis, originados de restos orgânicos acumulados na crosta terrestre. Esses combustíveis recebem o nome de fósseis porque se originaram a partir de restos de animais e plantas que viveram em épocas remotas, e alguns exemplos disso são o carvão, o petróleo e o gás natural. Bom, o carvão mineral ou carvão fóssil é uma rocha preta, porosa e de fácil combustão. E o petróleo, ele é uma substância oleosa, escura e formada principalmente por hidrocarbonetos, ou seja, moléculas de carbono e hidrogênio. E o gás natural, ele é encontrado no estado gasoso, em bacias sedimentares marinhas e terrestres associada ou não ao petróleo. A criação de entalpia é o calor envolvido em um processo sob pressão constante. Quando o trabalho ele pode sofrer contração ou expansão de volume em um recipiente aberto. Antes da gente realmente entrar no que diz respeito à entalpia de biocombustíveis, vale ressaltar que os principais biocombustíveis são o etanol, a biomassa, o biodiesel e o biometano. A entalpia de biocombustíveis, assim como a entalpia de combustíveis, vai ser sempre negativa, porque a combustão ela é exotérmica, ou seja, ela libera calor. Quando nós falamos de entalpia, nós precisamos demonstrar, e especificamente demonstraremos a entalpia do etanol. Estudando a queima do etanol, os químicos puderam identificar as substâncias presentes nos estados inicial e final do sistema. Para haver a combustão do etanol, é necessária a presença de gás e oxigênio, por exemplo, do ar. Ambas substâncias transformam-se durante a combustão em duas novas substâncias, água e gás carbônico. Nessa equação, temos o etanol e o gás oxigênio, e eles vão reagir para formar o gás carbônico e a água. Resumindo, o etanol e o gás oxigênio eles reagem para formar gases ambientais causados pelo uso dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis estão diretamente associados a diversos problemas ambientais, isso porque essa fonte de energia contém uma grande quantidade de gás carbono, o CO2, que é um gás poluente. Dessa forma, a queima desse combustível é o principal responsável pelo aquecimento global, que é o aumento na temperatura média do planeta Terra. O dióxido de enxofre, um gás também poluente, ele é formado a partir da combustão de combustíveis fósseis e ele é o principal causador das chuvas ácidas. Bom, algumas das consequências desse fenômeno é a destruição de lavouras, é a contaminação dos lençóis freáticos, é o surgimento de doenças pulmonares, também a extinção de animais e vegetais. Além disso, os combustíveis fósseis são fontes de energia não renováveis, ou seja, à medida que o homem vai extraindo os recursos naturais de maneira desenfreada, esses reservatórios de energia vão se esgotando cada vez mais. Os tipos de biocombustíveis e combustível fóssil. O primeiro deles que vou citar é o etanol, que é um tipo de biocombustível. A sua produção iniciou de maneira decisiva a partir da década de 1970 com a chamada crise do petróleo. Com isso, o mundo passou a buscar por outras fontes de energia que fizessem uma alternativa à extrema dependência dos combustíveis fósseis. No Brasil, foi elaborado o Programa Nacional do Álcool, o PROÁlcool, para reduzir os prejuízos econômicos causados pelo alto preço do barril de petróleo no mercado internacional. O novo combustível sofria críticas sobre a baixa eficiência, sobretudo dos automóveis, na utilização dos produtos, e a tecnologia automotiva existente na época não era capaz de lidar com etanol sem causar danos corrosivos aos motores, carburadores e demais peças dos veículos que utilizavam. A partir do início da década de 2000, os projetos de pesquisa sobre a produção de etanol foram novamente intensificados e os avanços tecnológicos que permitiram a criação dos motores flex, que aceitavam tanto o álcool quanto a gasolina, contribuíram para a consolidação da produção do álcool no país. Por esse motivo, o consumo de etanol pela primeira vez ultrapassou o de petróleo e tornou o Brasil um dos líderes mundiais de produção e exportação do produto. A fabricação desse combustível acontece principalmente a partir da cana-de-açúcar.
Essa escolha deve-se principalmente à viabilidade do seu plantio, além de atender a interesses econômicos dos grandes produtores nacionais. Apesar disso, o Brasil também é um dos líderes em pesquisas e de fontes alternativas de produção de álcool como forma de combustível. Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados, por exemplo. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usado para alimentar a combustão. São usados como combustíveis o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, por exemplo. Já o biocombustível, o agrocombustível, é o combustível de origem biológica não fóssil, produzido a partir de processos sobre a biomassa. Como a biomassa pode ser usada diretamente como combustível, algumas pessoas consideram a biomassa como sinônimo de biocombustível. Mas, basicamente, o biocombustível são derivados da biomassa renovável que podem substituir total ou parcialmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural e motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia.